Alunos e alunas das turmas de primeiro ano do ensino médio da Escola Birajara, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas, às nossas atividades. Espero que vocês tenham aproveitado, descansado durante esse período de férias. Hoje nós vamos fazer uma correção das nossas provas bimestrais, que foi a última ação que nós tivemos no encerramento do segundo bimestre, né? Nós concluímos na última semana de junho o segundo bimestre com a realização das provas bimestrais. Vou fazer a correção das provas de geografia com vocês, para a gente ver o desempenho de cada um das turmas, dos alunos de maneira geral, nas turmas de primeiro ano. E estamos começando com essa ação o terceiro bimestre do ano letivo de 2021. Já estamos aí na metade do ano letivo, a segunda metade do ano letivo, já preparando para a conclusão dos nossos estudos desse ano. A nossa prova teve a participação de 346 alunos, um índice de acertos nas questões, né? Foi um índice considerável. Nós tivemos um número razoável de alunos que acertaram todas as questões, ou pelo menos conseguiram aí os 6 pontos para a média. Entretanto, teve um número bastante elevado de alunos que ficaram com notas não muito satisfatórias, né? Tiraram 4, 2 ou 0, errando todas as questões da prova. Lembrando, gente, que no ensino remoto, essa prova virtual, ela dá a possibilidade do aluno refazer a prova, caso ele tenha tirado uma nota insatisfatória. Infelizmente, muitos alunos parece que não sabem disso, ou não ligam para tirar uma nota baixa. A turma que teve a maior participação foi o primeiro ano I da noite, e as turmas da noite estão surpreendendo com a quantidade de participação. 15,3% das respostas foram provenientes do primeiro ano I. Em segundo lugar, nós tivemos o primeiro ano A e B da manhã, aí, com 11,8% cada uma. As turmas da tarde estão caindo consideravelmente a participação, principalmente o primeiro ano G, que era uma turma que tinha boa participação e agora diminuiu consideravelmente a participação. Veja aí, 7,8% das respostas são do primeiro G. Então vamos ter atenção às outras turmas aí na participação. Se nas atividades tinha uma participação melhor, na prova deveria aumentar ainda mais essa participação. E não foi o que aconteceu. Fazendo uma análise das questões, dos resultados por questões, nós temos aí 65% dos alunos acertaram a primeira questão. Foram ao total 240 alunos. Foi a questão com maior índice de acertos. Aí nós temos a segunda questão, 52%. Terceira questão foi para 60%. Quarta questão, nós tivemos aí o índice de 67%. E a quinta questão foi a questão que teve o maior índice de erros. Só 47% dos alunos acertaram. E é interessante a gente perceber por que tantos alunos acertaram a primeira questão e tantos alunos erraram a quinta questão. E aí nós vamos fazer a análise por questão para entender o que foi que aconteceu. Por que tantos alunos acertaram a primeira e tantos alunos erraram a quinta? A primeira questão era uma questão de fuso horário, muito parecida com a questão que a gente viu na nossa revisão, certo? Nós temos que analisar o mapa do fuso horário e perceber a relação entre São Paulo e o Reino Unido,
com relação aos fusos horários. E aí nós marcaríamos a questão que melhor representava essa diferença de fusos horários entre o Reino Unido, Londres, no Reino Unido, e São Paulo, aqui no Brasil. E aí a gente percebendo, ó, São Paulo, tá aqui, nessa faixa laranja, é o fuso -3. O Reino Unido, Londres, no Reino Unido, tá aqui, é a faixa rosa, né, que seria a hora zero. Então, o que a gente pode dizer? Que São Paulo está 3 horas atrasadas e Londres está 3 horas adiantadas, certo? Então, se tiver alguma alternativa falando que São Paulo tem 3 horas atrasadas ou Londres tem 3 horas adiantadas, essa é a alternativa que você vai marcar, tá certo? Primeira alternativa, A, diz que Londres está 2 horas atrasadas. Não pode. Primeiro que são 3 e segundo que é adiantada. Alternativa B diz que São Paulo está 3 horas adiantada. Não pode. São Paulo está a oeste. Está errada a alternativa B. Alternativa C diz que Londres tem 3 horas adiantadas em relação a São Paulo. Então, essa é a alternativa correta, que vocês deveriam marcar. A alternativa D diz que São Paulo está 2 horas adiantada. Como eu disse, não pode ser adiantado porque São Paulo está a oeste. E a alternativa E diz que Londres e São Paulo têm o mesmo fuso horário. Também não pode, certo? Essa informação também está incorreta. Logo, parabéns para quem acertou aí, marcando a alternativa C. Na segunda questão, nós deveríamos aí considerar que as escalas, o tamanho das escalas funciona como uma referência que a gente considera na matemática das funções, certo? Das frações, perdão. Então, as frações, os números fracionários, eles são definidos, o seu tamanho, a sua quantidade, de acordo com o resultado de uma divisão. Então, 1 sobre 2 é maior do que 1 sobre 3, que é maior do que 1 sobre 4. Por quê? Porque o resultado da divisão de 1 sobre 2 é 0,5. E se eu dividir 1 sobre 3, é 0,3. Então, quem é maior, 0,5 ou 0,3? Com certeza, 0,5 é maior do que 0,3. Então, em fração, quanto maior o número de baixo, o denominador, menor será o resultado, certo? Da divisão. E aí, menor será o valor dessa fração, tá certo? Isso acontece na escala, certo? E aí, sem nem pestanejar, é só você olhar para o maior valor do denominador. Então, quando você vê o denominador grande, automaticamente você vai saber que a escala é pequena, certo? E aí você vai marcar aí a alternativa que traz o número maior no denominador, que seria aí a menor escala. Ou seja, a alternativa é. Sempre as pessoas têm muita dúvida nisso, mas na revisão eu frisei bastante essa questão da diferença do valor, do tamanho dos números fracionários, certo? Isso aqui é uma questão de matemática, tá bom? Parabéns a quem acertou aí a nossa segunda questão. Na terceira, nós tínhamos um mapa e eu pergunto qual é o elemento que está faltando, certo? De acordo com os nossos estudos sobre cartografia, aponte quais os elementos importantes estão faltando no mapa. E aí, eu tenho aqui, ó, eu não tenho o título do mapa, né? Cadê o título do mapa? Fica aqui em cima, não tem. Eu tenho um título aqui na legenda, Biomas do Brasil, mas esse título é da legenda, viu, gente? E não do mapa, para não confundir as coisas. Diferenciando aí biomas terrestres de biomas marinhos, tá bom? Então,
Não tem o título da imagem. Tem a escala? Tem. Aparece a escalazinha aqui. Tem a fonte? Tem. IBGE, 2012. Tem a legenda? Tem. Tá aí a legenda mostrando aí os fenômenos. Tem a orientação? Eu não tô vendo aqui a Rosa dos Ventos, né? Mas aqui na parte superior do mapa aparece a indicação da posição norte. Então, eu tenho orientação. Tenho a localização, linhas imaginárias, o nome dos oceanos. Não, né? Nem tem paralelos nem meridianos. Então, falta aqui também a localização. E aí, a alternativa que eu ia marcar seria a alternativa B, certo? Falta aí o título e falta aí a localização. Todas as outras informações estão presentes no mapa. Parabéns para quem acertou essa questão. E vamos para a quarta. A quarta questão fala sobre as teorias científicas que tentam explicar a origem do universo. E aí, ele descreve uma das teorias, ó. A teoria mais aceita entre os cientistas. Só em dizer isso, a gente já sabe que é a teoria do Big Bang, que é a mais aceita entre os cientistas. Afirma que o universo teria sua origem entre 13,7 e 14 bilhões de anos atrás, a partir de uma grande explosão, Big Bang, certo? Então já seria aí a alternativa E. De cara, logo no começo, não precisava nem ler o parágrafo todo, já dava para saber qual era a teoria. Essa explosão teve como início uma singularidade, um único átomo, o átomo original, infinitamente denso e muito quente, que concentrou muita energia. Explodiu e deu origem ao universo. A partir da explosão desse núcleo de altíssima densidade e temperatura, o universo entrou em um estado de expansão, resfriamento e formação da matéria. Assim, originaram-se as galáxias, as estrelas, os planetas. Essa resposta para a origem do universo foi elaborada pelo astrônomo belga Georges Lemaitre. Então, todas essas informações, elas vêm a confirmar que a teoria é a teoria do Big Bang. E ainda diz mais, ó, tomando por base a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein. Então, todas essas características remontam à teoria do Big Bang. Essa era a questão que era para ter sido a mais acertada, certo? E ela foi uma das que obteve o maior índice de acerto, mas não foi a mais acertada. Parabéns aí a quem obteve acerto na quarta questão. Na quinta, foi a questão mais errada e eu acredito que os alunos confundiram, porque pergunta qual é a mais extensa das camadas internas do planeta Terra. Eu tinha aqui os valores, ó. E aí eu tinha que saber qual era a mais extensa. Para isso, eu precisava ver o tamanho e não a profundidade da camada, certo? E aí diz assim, ó, conforme podemos perceber na observação da imagem, o planeta Terra não apresenta homogeneidade na distribuição de componentes e, há, no entanto, uma distribuição dos elementos que proporciona a definição de camadas com diferença de pressão, densidade, temperatura e estado físico. Informe o nome da camada que apresenta a maior extensão em quilômetros. Então, vamos começar fazendo uma análise pela imagem aqui, ó. A primeira camada é a crosta terrestre. A camada crosta terrestre, ela vai de 0 até 75 quilômetros. Gente, é só observar aqui, ó.
certo? Podendo chegar até 100 quilômetros, diz aqui, ó, até 100 quilômetros, mas não necessariamente chega até 100 quilômetros. Então, bota aí, de 0 até 100. Qual é o tamanho da escala, dessa camada? Se ela vai de 0 até 100 quilômetros de profundidade, então a camada tem 75 ou 100 quilômetros de profundidade, certo? Então, qual é a espessura dela? Qual é a extensão dela? De 0 a 75 quilômetros ou de 0 a 100 quilômetros. Porque ele diz aqui os dois valores, né? Pode chegar a 75 ou 100 quilômetros. Pronto, então já guardamos essa informação. Essa era mais fácil de definir porque eu já tinha ela aqui, né? Próxima camada é o manto superior. Diz aqui que ele vai de 75 até 670. Então, para saber o tamanho dessa camada, o que eu ia fazer? Eu ia subtrair 75 de 670. E aí dá como resultado aí o tamanho da minha camada, que seria 575 quilômetros. Então, essa camada, o manto superior, certo? O manto superior, a segunda camada, ela vai de 75 até 670, certo? E aí, essa parte do manto superior, chamada também de zona de astenosfera, certo? Ela vai aí compreender a zona de transição. Ela vai ter uma extensão de 595 quilômetros. Ela é maior do que a crosta? Sim. A crosta só tem 75, ela tem 595. Então, na nossa consideração, já é a maior aí é o manto, né? O manto superior. Vamos para a próxima. A próxima é o manto inferior. Se ele vai de 670 até 2.900, qual é o tamanho do manto inferior? É só eu subtrair 670 de 2.900 quilômetros. Então, eu pego 900 quilômetros menos 670 dá 230. E aí eu repito 2.000. Então, qual é o tamanho do manto inferior? Em quilômetros, 2.230 quilômetros. É maior do que o manto superior e do que a crosta? Sim. Então, até o momento, o maior é o manto inferior. E basta vocês olharem aqui no desenho, né? O manto inferior é maior do que as outras camadas, certo? Então, vamos para a próxima camada. Núcleo externo. O núcleo externo ele vai de 2.900 até 5.120 quilômetros. Se eu subtrair 2.900 de 5.120, vai dar 2.200, certo? Aliás, 2.220 quilômetros. Quem é maior? 2.230 ou 2.220? Olha que é bem pertinho na medida de um para o outro, né? E aí tem 10 quilômetros de diferença entre o manto inferior e o manto externo. O núcleo externo. Mas o manto inferior é maior do que o núcleo externo, certo? E a maioria dos alunos marcaram aí a última alternativa, que seria núcleo interno, porque eles viram aí o valor de 5.120, certo? Até 6.378 e achou que esse era o tamanho total do núcleo. Não, gente, isso é o tamanho do raio
da circunferência terrestre, tá bom? E aí, no caso, o núcleo interno vai de 5.120 até 6.378 quilômetros. E aí, o tamanho dele é qual? Eu vou subtrair 5.120 de 6.378 quilômetros. Porque, gente, essa profundidade ela vai somando o tamanho das outras camadas. Por isso que as pessoas confundiram aí e marcaram errado. Mas você tem que saber o tamanho da camada e não a profundidade. Tá certo? Eu não perguntei qual é a camada mais profunda. Eu perguntei qual é a maior extensão. E aí, o valor do núcleo interno é apenas 1.258 quilômetros de espessura. Ou seja, o núcleo interno é menor que o núcleo externo, que é menor do que o manto inferior. Portanto, o manto inferior é a maior camada da superfície do planeta Terra, camada interna do planeta Terra, em extensão em quilômetros, certo? Dava um pouquinho mais de trabalho, né, fazer essa questão, mas se você não quisesse ter esse trabalho de subtrair os valores, era só você fazer, gente, um levantamento aqui, você fazer uma observação do tamanho da imagem, que é uma questão lógica, né? Você bate o olho e você vê qual é maior aí. De cara, você olha e a mesosfera ou o manto inferior é maior do que todas as outras camadas, tá bom? E aí, parabéns para quem acertou essa questão, tá certo? Parabéns aos que acertaram. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar sobre os agentes da dinâmica do planeta, certo? A gente vai dar sequência aos estudos sobre o planeta Terra e seu processo de formação. E aí a gente vai falar sobre os agentes da dinâmica interna, que são estruturais, que eles vão produzir as estruturas do planeta. E nós vamos falar sobre os agentes da dinâmica externa, que atuam na superfície, que vão modelar as formas da superfície do planeta, certo? Os agentes da dinâmica externa. E aí nisso nós vamos necessitar dos estudos de geomorfologia e geologia para a gente entender os nossos assuntos. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Até o nosso próximo encontro. Aguardem as orientações que serão dadas para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.